Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, abençoe-nos Jesus o instante, a súplica, o momento, de forma a poder resgatar-nos da consciência de sono que insistimos em permanecer. O capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o qual devemos refletir hoje, não é por acaso, é o maior deles. Também não é por acaso que trata de parte das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, os que choram, pois que serão consolados. O capítulo 5º é o Consolador Prometido, e essa disposição no Evangelho segundo o Espiritismo não é casual, ela é planejada, porque reside exatamente aí, esse é o ponto nodal da nossa existência. A compreensão da dor, da sua utilidade, da sua finalidade, do seu valor, e de que maneira devemos conviver com ela, porque ela é inafastável. Não há ninguém entre nós que possa existir sem sentir dores, aflições. A aflição é uma marca, é um traço da nossa existência e, portanto, ficará conosco do início ao final. Hoje nós vamos refletir apenas sobre as causas atuais das nossas aflições, porque promanam de duas fontes diferentes. O desconforto, o sofrimento, a aflição que sentimos tem duas fontes diferentes. Uma nesta vida e a outra de outra vida, que não seja essa. Da que não é desta vida, nós hoje não vamos falar. Vamos refletir apenas sobre as que decorrem desta vida. E Emmanuel já nos socorreu no início com a lição lida pela Zilá. Nós poderíamos admitir para todos a sentença de Albert Einstein, que considera que a maior demonstração de insanidade é repetir dia após dia a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Na verdade, muito de nós, voluntariamente ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente, se deixa aprisionar em rotinas que pouco têm a ver com os nossos anelos de felicidade. E em muitos casos, na maioria deles, dizem os espíritos, são as fontes das nossas dificuldades. Implicaria dizer que grande ou a maior parte dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, das nossas enfermidades, dos nossos conflitos, dos nossos problemas, tem como causa o nosso proceder. E tal como Emmanuel nos advertiu, nós já nascemos envolvidos numa série de condicionamentos. Condicionamentos que abalam, comprometem, afetam mesmo a nossa consciência. Esse conceito tão impreciso, tão nebuloso, tão movediço, que a ciência e a filosofia não conseguiram ainda chegar a uma conclusão do que represente a consciência. Mas como temos que sobre ela refletir, nós poderíamos começar dizendo que a consciência é essa capacidade que temos, e cada um de nós a tem diferente, de nos tomarmos em relação ao todo, ao meio ambiente, às pessoas, em face dos nossos conteúdos internos. E daí poder-se afirmar que não há duas pessoas iguais nesse sentido. Existem padrões, traços de personalidade, mas a rigor não há duas pessoas iguais em nível de consciência. Joana de Andes costuma dizer
que nós vivemos numa consciência de sono, ainda não desperta, porque a maior parte das nossas estímulos-respostas se dão num nível de não reflexão. Quase instintiva, automatizada, rotinizada. Por isso é muito difícil para cada um de nós remover certos condicionamentos para ver mais claro. E como a maioria de nós não consegue ver mais claro, é preciso que as crises internas nos procurem, porque crise tem o sentido etimológico exatamente de ver mais claro. Ou seja, ou vemos mais claro por nossas próprias atitudes, ou veremos mais claro por força de crises que surgem de fora para dentro, espicaçando-nos, acicatando-nos, movimentando-nos as capacidades de resposta, de juízo de valor, de escolhas. Neste capítulo se colocam todos os problemas sobre o nosso caráter ou sobre o nosso proceder. O caráter teria a ver com a nossa índole, né? O temperamento, que tradicionalmente é dividido em 4 partes, né? Embora não haja nenhuma divisão estanque entre melancólicos, sanguíneos, coléricos e flegmáticos. Os temperamentos variam, mas se misturam entre melancólico e colérico, flegmático e sanguíneo, sanguíneo e colérico, etc. A divisão antiga do temperamento identificaria as nossas tendências pessoais, a nossa atitude diante das situações. E o proceder seria de conteúdo externo, uma conduta positiva, ativa ou omissiva. Conduta poderia se julgar entre ação e omissão. E dentre as ações e omissões, para seguir rigorosamente o texto do Evangelho, é assim que ele divide. Em relação à ação, nós ainda somos imprevidentes, imprudentes, orgulhosos e ambiciosos. Em relação à omissão, não obedecemos às ordens naturais, quer dizer, contrariamos certos mecanismos naturais por omissão. Não guardamos a perseverança, adotamos más condutas e não limitamos os nossos desejos. Ou seja, os nossos desejos em relação a qualquer outra coisa devem prevalecer sempre. A maioria dos nossos desastres, segundo os Espíritos, repousa exatamente nas uniões afetivas, onde está inserida a sexualidade. A sexualidade é uma parte importante da afetividade. A outra, sob o ponto de vista da ação, os conflitos que geramos inúteis. Somos arestosos na relação. Em vez de sermos polidos, nós, em regra, criamos arestas. Em primeiro lugar, como defesa. Em segundo, como forma de se impor. O quinto problema é na formação dos filhos. Porque numa sociedade que só privilegia o vencedor, o melhor, o mais bonito, o mais talentoso, a celebridade, nós induzimos os nossos filhos ao orgulho, à vaidade e ao egoísmo. E somos quase sempre as suas primeiras vítimas. Se a lei dos seres humanos pune as lesões, ela raramente pune a autolesão. São raros os casos em que isso acontece. E a autolesão não é percebida senão pela lei divina. E agora dizem os biologistas, os fisiologistas, os imunologistas, também por estruturas automáticas que temos dentro de nós mesmos. Dependendo da natureza da espécie, do hormônio que segregamos pelo nosso comportamento, nós somos, na maioria dos casos, agentes das nossas enfermidades. Somos nós os causadores das enfermidades.
Antes delas serem oportunistas, virem de fora para dentro, elas nascem de dentro para fora. E tudo isso porque recusamos. Não é que nós não tenhamos a oportunidade de perceber, ou de julgar, ou de agir conforme as leis divinas. É que nós recusamos o desenvolvimento moral e intelectual que a escola da vida nos convida. Porque ela está o tempo todo oferecendo essas possibilidades, como disse Emmanuel no início. Daí diz Allan Kardec exatamente assim: quantos se arruinam por falta de ordem, perseverança, mal proceder ou por não limitarem seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque fruto de interesse ou de vaidade, nas quais o coração tomou pequena ou nenhuma parte? Quantas dissensões funestas, disputas injustificadas se terão evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças, enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com os filhos porque não combateram desde o princípio as más tendências? Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, afirma que nós não devemos nos deixar enganar pela própria malícia. Porque quase sempre, construindo mecanismos de satisfação dos interesses pessoais, nós nos tornamos hipócritas e maliciosos em relação aos demais. Essa malícia, essa hipocrisia, essa mentira, essa falsidade, a persona que criamos em torno da máscara que construímos para viver em sociedade, vai criando mecanismos que se incorporam e se automatizam e passam a ter vida própria, independente da nossa vontade. Muitos se enganam porque querem, outros já porque não querem. Em Missionários da Luz, André Luiz diz que a reiteração em condutas lesivas ao próximo, à natureza ou a Deus, gera um segundo modo de ser. E chega a um ponto que essa rotina leva o agente à inconsciência completa. Ou seja, a pessoa passa a fazer mal, a prejudicar os outros, sem perceber que está fazendo. Sem ter exata noção das consequências do seu comportamento. Em reportagens de Além Túmulo, Humberto de Campos nos traz uma história que talvez nos inspire a desenvolver melhor o tema, porque ele é a representação mais ou menos de nós. Ele fala de Antonino Tinoco, um espírita de 7 costados, uma pessoa já voltada decididamente para a construção de uma vida melhor para si e para os outros, que é muito difícil ser espírita, né? Dizer-se espírita é fácil, ser espírita são muito poucos ainda no mundo. Antonino Tinoco era assim, um homem bem posto na sociedade, rico, poderia-se dizer, que conhecendo Gildete numa reunião social, na qual até os familiares convidaram que ele dançasse com ela, percebeu entre eles uma identidade de gostos, de pensamentos, que parecia ocasional, fortuito, não provocado. Aos poucos, Gildete começou a não lhe sair da cabeça. Aonde estivesse, pensava em Gildete. E esses protagonistas não são irreais, não são contos, é um fato ocorrido no subúrbio, no Rio de Janeiro. Aos poucos, depois de 1 ano, ele ficou de tal maneira seduzido por Gildete que ele não via outra saída senão proporcionar-lhe algum conforto, porque ela tinha origem humilde, reclamava muito das suas dificuldades econômicas, especialmente para quem tinha muito e podia dar um pouco mais, podia sustentar mais de uma família, era o que ela dizia. Então, Gildete, delicadamente, aos poucos, mas de maneira persistente, conseguiu obter de Antonino Tinoco a adesão a que vivessem juntos. Marcaram um encontro em Petrópolis, uma cidade serrana no Rio de Janeiro, onde passariam a viver.
Omar, anjo da guarda de Antonino Tinoco, vendo o resvaladouro no qual ele ia despencar, pediu socorro à espiritualidade superior, porque Antonino havia acumulado muitos créditos e não se podia perder aquela encarnação por uma aventura amorosa. Então Anacleto comparece e juntos examinam o caso de Antonino Tinoco, que dormindo iria o dia seguinte viajar para Petrópolis com muitas das suas roupas, já preparando a parcial separação da família, e Anacleto dá o diagnóstico para Omar: olha, esse caso está praticamente perdido. Repare as larvas mentais que já encontraram campo fértil à reprodução no cérebro de Antonino. Olha como elas se movimentam rápidas, como geram energias dissolventes, perniciosas. Omar se aturde e diz: mas nós não podemos perdê-lo. Ele disse: não, nós não podemos perdê-lo, mas só há uma forma de salvá-lo. E durante a madrugada, Tinoco acorda com refluxo incontrolável, náuseas, dor de cabeça, um mal-estar horroroso. Acordou a mulher às 3 horas da manhã e mais de um médico acorreu à sua residência porque o estado dele era péssimo. Não continha um refluxo e o primeiro diagnóstico era de cólera. A cólera que matava muito nessa época, ainda no Rio de Janeiro. Cólera morbus. Ele estava com palidez cadavérica já no 3º dia, né? E não parava nenhum alimento no seu estômago. Todo o quadro era da tal cólera morbus. Tão debilitado ficou Tinoco que a família se preparou para o desenlace. Avisou os amigos, o médico disse: olha, ele não tem vida por muito tempo, é melhor que se preparem. E avisaram a família, os amigos, inclusive Gildete. Gildete compareceu à casa e, de maneira dissimulada, não demonstrou nenhum conhecimento anterior e ficou muito penalizada com a expressão de Tinoco, porque ele já era um cadáver ainda em vida, né? Quase em coma, já não tinha mais nenhuma possibilidade de sair da cama. Tinoco, num momento de desespero, pede auxílio à sua mãe, já desencarnada 2 anos atrás. A mãe dele comparece e, numa súplica comovente, atrai do alto recursos que livrariam Tinoco daquela enfermidade. Imediatamente Omar se apresenta e diz: o que fazes? Ela diz: salva meu filho. Mas sabes o que fazes? Salvo meu filho. Vivi com ele 35 anos. Ele está com uma doença gravíssima, sei que eu posso ajudá-lo, estou pedindo socorro ao alto. Ele disse: pois se você conseguir tirá-lo desse quadro, você o perderá. E eu também, que cuido dele há 15 séculos. Portanto, tenha mais prudência e moderação e não interfira no quadro que está sob a tutela abençoada das entidades superiores. Aí mostrou a mãe dele a pleiade de espíritos que tomava conta de Tinoco, que ela não tinha percebido, para que ela não mexesse mais com aquele quadro. Deixa do jeito que está, porque vai ser pior se ele sair dessa situação. 11 meses depois, exatamente o tempo em que ele nutria os encontros clandestinos com Gildete, exatamente o mesmo tempo, e a matemática não é por acaso, ele se recupera de uma maneira surpreendente para todo mundo. Recupera a saúde. Os médicos não entenderam nada daquele quadro, porque os exames bacteriológicos, tudo que foi feito em torno dele apontava para o óbito. Mas ele se recuperou e então, depois de algumas semanas, 11 meses depois, passou a ter a vida normal. Lembrou-se de Gildete
e procurou saber o que havia ocorrido com ela, porque ele já havia arrumado, já havia construído todas as desculpas possíveis em sua cabeça para poder tê-la ao seu lado. E descobriu que, com uma semana depois que ele ficou doente, ela se unira a um outro homem de comportamento duvidoso e morava em Madureira. Só então Tinoco despertou para o desastre que ele ia criar em torno dele mesmo, envolvido numa trama emocional que a maioria de nós cairia. Aliás, hoje, isso é tão frequente quanto inquietante, né? O namoro dele com Judete demorou 11 meses, hoje, com 11 dias ou 11 horas, já está tudo resolvido, tudo consumado, né? E quantos desastres, quantas lesões, quanta repercussão dolorosa se estende a outras pessoas que não têm nada a ver com as nossas decisões e se prolongam de uma para outra vida. Apesar do poder de Omar na proteção de Tinoco, ele não ouvia mais as sugestões do alto, enquanto estava naquele clima de sedução. Por mais que ele permanecesse na casa espírita, tomasse passe, estudasse o Evangelho, o Livro dos Espíritos, os conceitos não encontravam terreno permeável na sua mente. Bastava sair da casa espírita e imediatamente aqueles conceitos eram eliminados. Havia uma barreira de larvas, que são animáculos, sim, e têm vida própria. Naquela época se usava larvas. Hoje, Manuel Filomeno de Miranda fala em chip. Os espíritos instalam chips na nossa cabeça. Ou plugs. Plugs que permitimos o acesso, é construído na superfície. Eles são colocados como antenas e aos poucos vão recebendo emissões que vão penetrando e inundando o íntimo até controlar certos setores do nosso cérebro, depois da nossa alma, do nosso perispírito, porque está tudo interligado. E tudo isso começa com um simples respirar. No momento em que admitimos o oxigênio em nossos corpos, giramos aí a nossa mente acima de 12 ciclos por segundo, que está todo mundo fazendo agora. Mas quando temos um abalo emocional, ou nos encontramos no estado de relaxamento de enlevo, baixamos para 12 ciclos, entre 12 e 7, e entramos no chamado estado alfa, onde se dá o transe mediúnico, e os efeitos são mais intensos, ou mais perceptíveis. Isso numa mente adestrada, que consegue disciplinar seus pensamentos e gerenciar razoavelmente seus sentimentos. Mas quem somos nós? Já estamos adestrados a isso? Quem consegue deter o fluxo do seu pensamento agora? Tentem fixar uma ideia num ponto e vejam a dificuldade que é. Não dura um segundo, 2 ou 3. A mente saltita de um lugar para o outro e imediatamente já estamos em outros quadros. Às vezes um perfume, uma imagem, um olhar, um som, uma música nos faz regredir a décadas da nossa vida, a reviver emoções que nos fazem faltar o ar, a reviver dramas, perdas, conflitos, problemas que reproduzem neurofisiologicamente o mesmo estado de ânimo daquele momento. Vivemos como que automatizados de um lado para o outro, sem controlar esse tesouro extraordinário que é a nossa mente. Do que se valem nossos amigos e nossos adversários para interferir na nossa vida. Quando fazemos uma prece como agora, nós estamos em prece, estamos suplicando a Jesus que nos ampare, né? Que nos livre das nossas aflições,
que remova da nossa vida as causas das nossas atuais aflições. Nós deveríamos fazer silêncio íntimo. O silêncio íntimo se faz com um foco mental, com a redução voluntária da frequência respiratória. Primeiro passo da meditação. A partir que a frequência cerebral cai abaixo de 12, nós começamos a penetrar no estado alfa e a assumir o controle de nós mesmos. O problema é que o condicionamento da gente nos leva, a partir do relaxamento, para a fronteira de 3 ou 4 ciclos por segundo. Aí a gente se sente entorpecido e dorme, como alguns agora já estão dormindo. Fizeram muito rápido o exercício. Já tem gente com a cabeça caindo sem saber que ela caiu. É dessa inconsciência que os espíritos estão falando. Porque à medida que o corpo sente que houve um estado de segurança, de paz, de quietude, de relaxamento, o cérebro recebe a mensagem que nós vamos dormir. Chegou a hora do soninho, está tudo quietinho, ele vai, chega em 4 ciclos, dá aquele torpor gostoso, e pronto, já fomos. O segredo é se manter entre 7 e 12. E a partir daí, começar a perceber, não na vida cotidiana, mas agora, aproveitar esse momento otimizado, porque agora toda a estrutura está mobilizada para melhor. E aproveitar nesse momento, reduzindo voluntariamente a respiração, entrando voluntariamente no estado alfa, aumentar a nossa percepção no sentido de recepcionar as bênçãos que nos chegam. A luz que carecemos. O remédio que viemos buscar. A saída que estamos a procurar. Este é o momento ideal para evocarmos a Jesus pela disciplina prévia das nossas próprias estruturas fisiológica, neurofisiológica, psicológica e espiritual. Não é um trabalho fácil, mas é um caminho sublime de libertação. O aprendizado pode ser rapidamente adquirido na doutrina espírita, para aqueles que se dedicam ao estudo e à pesquisa. Redenção de si mesmos, libertação de si mesmos, porque é em nós que reside a maior parte dos problemas. Gregory Bateson diz que a aprendizagem, essa sobre a qual estamos falando agora, envolvem 4 degraus necessariamente. Tradicionalmente, esses 4 degraus existem. O primeiro degrau é da incompetência consciente. O incompetente inconsciente, é aquele que não sabe que não sabe. E muitas coisas que nós não sabemos estão aqui à nossa volta. O segundo momento seria a incompetência consciente. Agora, nós sabemos que não sabemos, mas podemos saber e nos empenhamos em desenvolver a habilidade. Não a temos, por isso é uma incompetência. O campo de conhecimento nesse momento é amplo, irrestrito, porque é a descoberta de uma nova coisa, de um novo valor. Ainda somos incompetentes porque não dominamos o conhecimento, mas temos consciência de que ele existe e podemos ampliá-lo. Então, é o início do processo. O terceiro, seria a competência consciente. Já adquirimos o conhecimento, desenvolvemos uma certa habilidade, mas ele ainda é pequeno para nós mantermos um fluxo ininterrupto, ou seja,
fazermos uso daquele conhecimento de maneira eficaz, eficiente, sem perdas. Por fim, a competência chamada inconsciente. É o estado de elevação máximo. O conhecimento está incorporado à própria vida de tal maneira que você não pensa mais nele. Faz de maneira automática porque já se apropriou do conhecimento. Que momento é esse? Poderíamos, por exemplo, citar escovar os dentes, levar a colher à boca, o garfo. Esse exercício levou muito tempo para ser incorporado, quando éramos bebês. Ou dirigir automóveis, como adultos. Quem é que pensa em passar a marcha, fazer movimentos com os equipamentos do carro enquanto dirige? Quem incorporou o conhecimento de maneira consciente, não pensa mais do que faz. Quem pensa em andar, em desviar das pessoas, o conhecimento está incorporado de tal maneira que nós andamos livremente pelo mundo sem pensar no que devemos fazer. Mas já foi muito difícil fazer isso. Por fim, o estado de supremacia absoluto, que é a maestria. Ele é mais do que competência inconsciente. Ela possui uma dimensão ética e estética, de tal maneira que o que produzimos é de tal maneira puro e influenciador que nós somos chamados mestres. É o nível da maestria. Esse fluxo constante e primoroso da conduta humana, que torna o seu agir, o seu proceder e o seu caráter de uma beleza que todos percebem e compreendem, e muitas vezes ela é invisível e reconhecida, depende de tempo, esforço, perseverança, disciplina, vigilância, esperança, fé, caridade. É a capacidade de compor a inteligência racional e emocional com uma vontade bem dirigida, segundo as leis universais que regem o universo. Essa associação exitosa hoje é chamada de inteligência espiritual e já submeteram-na até a tomógrafos de pósitrons. Quem usa esse tipo de inteligência irriga o lobo frontal e os córtex lateral de tal maneira que fica inundada essa parte da cabeça. São pessoas que usam simultaneamente a razão e a emoção, sem fracionamento, de maneira conjugada. A maioria de nós ou usa uma parte ou usa a outra, predominando uma pela outra, mas não consegue administrar essas duas estruturas fundamentais de maneira equalizada, uniforme, equilibrada. Mas uma vontade bem orientada só existe, questão 922 do Livro dos Espíritos. São esses os requisitos de uma vontade inabalável. Consciência do dever cumprido. Equilíbrio na posse do necessário. E a fé no futuro. Que também são, e não por acaso, requisitos de saúde física e mental, de felicidade. Felicidade limítrofe no mundo em que vivemos. Os que conseguem, neste nível, encontrar a posse do necessário, dormem com a consciência tranquila e têm fé no futuro, já resolveram a maior parte da sua encarnação. Mas isso não se logrará, se não construirmos em nós mesmos estes valores. Porque ninguém poderá, não é possível a fé sem esperança. Esperança e fé não se constroem, não se conquistam, não se incorporam sem caridade. Por isso Paulo dizia que essa era
a virtude teologal por excelência, né? Se fé, esperança e caridade formam uma tríade importante para qualquer de nós, fé e esperança nunca poderão existir sem caridade. Por isso o egoísmo, o orgulho, a ambição, a indiferença com a vida do outro nos impedem o acesso a esses bens e valores. Não é possível viver e encontrar caminhos, não é possível, sem caridade. Não falamos da caridade material, que qualquer um pode fazer a qualquer hora, a qualquer momento, daqui a pouco, a 5 minutos, sair daqui e fazê-lo. Mas a caridade fundamental de esquecer-se, pelo menos alguns instantes, alguns minutos, em benefício do outro. E é melhor que esse outro seja a pessoa mais difícil para nós. Podemos fazer isso agora. Pensar nos nossos inimigos, nos nossos adversários, nas pessoas que não nos compreendem, não nos querem bem, nos rejeitam, e orar por elas. O efeito interno do espírito para a psique, para o sistema fisiológico e neurológico é extraordinário. Serve de elemento de desobstrução de canais que estão há muito fechados. Fechados pela nossa indiferença ou pela nossa malícia. Por isso reagimos mal quando a dor chega. Porque a dor é a abençoada mensageira que desperta as ovelhas tresmalhadas do caminho. Neio Lúcio, em Jesus no Lar. É a última instância, não tem mais nenhuma. Como o Tinoco, todas as chances já foram dadas. Quando a dor chega, ela é a última mensageira, não tem mais nenhuma. Nós devemos agradecer a dor. Nós devemos reconhecer a providência divina na aflição. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Quem não está aflito, está num estágio pior do que aquele que já está aflito, porque está vivendo a inconsciência absoluta. Bendigamos a aflição, a enfermidade, o problema, o conflito, a dificuldade que nos chega, porque elas são as mensageiras do novo existir, da nova forma de ser e sentir, da nova forma de enxergar e decidir. Como dizia o dito popular, a vida é para quem topa qualquer parada e não para quem para em qualquer topada. Bateu, doeu, segura que é teu, diz Alberto Almeida. Absorva aquilo como uma mensagem última. A providência já gastou as outras opções. Tolos e sábios se nivelam quando o assunto é paixão. Bernard Shaw. Se a paixão pode ser um instrumento precioso nas mãos daqueles que desejam o melhor para si e para os outros, é um desastre naqueles que só pensam em si mesmos. Nem tudo que se enfrenta pode ser modificado. Pode ser modificado imediatamente. Mas nada será modificado até que seja devidamente enfrentado. James Baldwin. Vivemos uma extraordinária oportunidade de sermos mais felizes, de acrescermos luz à nossa vida, dissiparmos as trevas que construímos em torno de nós. Porque a ninguém será negado um novo caminho. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todos podem começar a fazer um novo fim. Dizia Francisco Cândido Xavier.
Não adianta tentar voltar ao passado. Para construir um novo começo, comecemos a construir um novo fim. E que esse novo fim seja tão bom quanto anelamos. E enquanto aqui permanecemos, queridos irmãos, é momento de nos permitirmos. Tinoco, já com a mente cheia de larvas, tinha obstruído a possibilidade de intervenção. E muitos de nós permanecem assim, fora de lugares como esse que estamos agora. Aqui e agora, embora não percebamos, estamos ligados a aparelhos sutilíssimos. Profissionais da área mental, invisíveis, tocam-nos de forma profunda como microcirurgiões, procurando o espaço de intervenção mínima, o acesso possível, para semear em nós a energia que necessitamos. É preciso construir em nós uma atitude mental adequada. E se vivemos muitos condicionamentos físicos, culturais, políticos, econômicos, religiosos, filosóficos, científicos, biológicos, hereditários, é a nossa vontade que determina o resultado. Façamos agora um exercício de autodomínio, de autocontrole, de autogoverno, e dirijamos o nosso pensamento, os nossos sentimentos, o melhor da nossa vontade, àquele que um dia nos disse: vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas almas. Porque suave é meu jugo e leve o meu fardo. Jesus, Senhor, aliviai-nos, Senhor, neste momento. Ajudai-nos a perceber aqueles pensamentos que não são valiosos ou são francamente negativos. Ajuda-nos a identificarmos o porquê de surgir determinadas emoções. Por que nos sentimos de uma maneira ou de outra diante disso, desse ou daquilo? Dá-nos a visão que nos permite enxergar em nós, não no outro, aquilo que podemos, Senhor, em nosso próprio benefício, modificar em nós mesmos. Renova, por conta do Teu poder, a nossa atitude mental. Derrama sobre nós, Senhor, as vibrações benditas da Tua misericórdia, reduzindo-nos as sombras, ampliando-nos as nossas humílimas possibilidades. Faça germinar em nós as sementes divinas do Teu amor, Senhor, de maneira que identifiquemos estas flores tão delicadas, cujas pétalas tocam agora a nossa cabeça, o nosso coração, os nossos braços, as nossas pernas, o nosso ventre, as nossas costas, a nossa cabeça, o nosso cérebro, renovando-nos o ânimo. Dá-nos a paciência indispensável, Senhor, para aqueles que, como nós, como sabeis, estamos incertos num cenário de crises, de confusão conceitual. Dá-nos resignação, que é o consentimento do coração, quando os sentimentos repousam confiantes, Senhor, em Tuas mãos luminosas. Que tenhamos tolerância, Senhor, capacidade de entender, compreender e aceitar o diferente. Não a tolerância conivente, que é indiferente ao resultado e dissimula apenas para manter-se numa zona de conforto. Que a nossa tolerância seja ativa, embora aceitando, mantenhamos o nosso comportamento, o nosso caráter, o nosso proceder
segundo as tuas leis, seja onde for, seja com quem for, com filhos, com pais, com irmãos, com amigos, com colegas de trabalho, mas que sejamos aqueles que, antes de tudo, são polidos, são educados, gentis, que não conflitam, que não geram arestas, mas que desejam, Senhor, apesar dos choques, permanecer imantados ao Teu coração, tal como agora, por todos os nossos dias. Dá-nos a Tua coragem, Senhor, porque muitos de nós já se encontram de joelhos desconjuntados, Senhor, assaltados pelo desânimo, pelo desalento, pela falta de esperança. Nossa bagagem é muito pequena em termos de amor, de caridade. Não construímos em nós ainda a esperança que transforma, a fé que tudo enfrenta. Onde há esperança, há sempre um caminho. Onde há fé, não importam os caminhos. Onde há caridade, se encontram todos os caminhos. Ajuda-nos a reconhecermos no outro, Senhor, o caminho que nos leva ao Teu coração. Que possamos levar conosco esta paz, Senhor, que transforma fisicamente o ambiente a nós mesmos. Esta quietude que nos envolve, nos empolga, nos enleva, nos encoraja. Que sejamos instrumento da Tua paz onde formos, Senhor. Que a nossa presença inspire confiança, verdade, luz, onde estivermos. Porque anelamos permanecer contigo, convosco, tal como agora, pelo resto dos nossos dias. Ajudai-nos a levar conosco esta paz, Senhor, e a distribuí-la com quantos cruzemos em nosso caminho. Que assim seja.